edição, essa figura que voltou ao governo do estado. Quem costuma acompanhar o noticiário político aqui no Rio, como você disse, lembra, claro, muito bem do nome do empresário Mário Peixoto, ele que, segundo a MPF, o Ministério Público Federal, comandava essa rede de corrupção que deixou um prejuízo de meio bilhão de reais na saúde aqui do Rio de Janeiro. E agora, né, quase 3 anos depois de ser denunciado pela MPF, uma empresa que o Ministério Público Federal diz ser ligada a ele, voltou a atuar em 10 unidades da rede estadual de saúde, a Rio Facility, que em dezembro do ano passado venceu uma licitação da Fundação Saúde e está prestando, então, serviço de limpeza hospitalar nessas 10 unidades. O contrato começou a valer há 2 semanas, dia 23 de janeiro, e tem duração de 1 ano, 12 meses. A empresa, ao todo, deve receber 31 milhões de reais pelo serviço. Só que pelo menos 2 denúncias do Ministério Público Federal, feitas lá em 2020, inclusive uma delas, como você disse, denunciando também o ex-governador Wilson Witzel. Essas denúncias mostram que a Rio Facilities ela era administrada por 2 operadores financeiros de Mário Peixoto, Cassiano Luiz da Silva e Alessandro de Araújo Duarte. Hoje, eles dois não aparecem mais como sócios diretos dessa empresa, até por conta de uma decisão da Justiça, mas, olha só, eles continuam controlando indiretamente a empresa por meio de outras empresas com participação societária, ou seja, eles são donos de outras empresas que são donas da Rio Facility. A gente lembra que tanto Mário Peixoto quanto Cassiano e Alessandro foram presos lá em 2020, foram denunciados pela MPF por corrupção ativa, lavagem de dinheiro, e o que a MPF diz é que Mário Peixoto comandava, né, essa rede de corrupção que, por meio de terceiros, controlava a contratação de organizações sociais e empresas que ele controlava. Hoje, os dois respondem aos processos em liberdade e, apesar dessas suspeitas que pesam contra a empresa, contra os empresários, a gente conversou com especialistas em contratações públicas que disseram que esse é mais um daqueles casos, né, do... É imoral? É, mas é ilegal? Não é. Isso porque todos os processos que correm na justiça contra eles, em relação a essas denúncias, ainda não transitaram em julgado, ou seja, ainda cabe recurso. Eles não têm ainda uma condenação final. Enquanto esses processos se arrastarem, não transitarem em julgado, não tiver uma condenação final, a empresa e os empresários, óbvio, não podem ser considerados culpados pela lei e a empresa continua apta a participar dessas licitações. O que esses especialistas disseram para a gente é que o governo do estado deveria fazer é apertar a fiscalização, sancionar a empresa em caso de irregularidades, até porque no passado ela já foi multada 2 vezes, advertida 3 vezes por não executar parte dos contratos. Então, caberia agora ao governo do estado, já que contratou essa empresa, apertar o cerco, apertar a fiscalização para garantir que os serviços vão ser prestados. Rio Facilities, que mantém contratos com o governo do estado desde 2015, entre diferentes serviços, mas desde a denúncia lá em 2020 não tinha firmado nenhum outro contrato. Agora, dia 23 de janeiro, começou a valer esse novo contrato de serviço de limpeza hospitalar para a Fundação Saúde. Agatha, Rodolfo e Dôndola, para finalizar, a gente procurou a defesa dos empresários, né? E os advogados do Cassiano Luiz da Silva e também do Alessandro Duarte disseram que todas as acusações são improcedentes e que a Rio Facilities não possui qualquer relação com o Mário Peixoto. A gente procurou a Rio Facilities, até agora não recebemos resposta, e a Fundação Saúde disse que está apurando essa situação e deve enviar uma nota ao longo do dia. Dobal, uma pergunta, são 31 milhões de reais, esse é o valor pela prestação, suposta prestação de serviços de limpeza da Rio Facility agora, correto? 31. Isso, quase 31 milhões esse serviço de limpeza hospitalar, com fornecimento de materiais, mão de obra, sim, inclusive com dedetização, desjatização.